Uma coisa interessante, cara, a gente já ajudou aqui mais de 20 mil empresas. E o maior motivo de quebra das empresas que vieram aqui foi crescimento errado. Porque você hoje, você é o produto e o dono da sua empresa. Então você tanto tem que estar lá dentro para operacionalizar a cozinha, como você tem que pensar e gerir o teu negócio. Mas definido a visão de futuro, a gente tem que definir agora as metas e as rotinas da tua empresa. Porque você brilha o olho estando dentro da cozinha, mas criança faz o que gosta, adulto tem que fazer o que tem que ser feito. Hoje a gente vai conversar com um empresário que carrega um negócio familiar, premiado, tradicional, mas que também aprendeu gestão na dor. E é isso que faz dele o convidado perfeito para o Pode Bater Meta. Eu sou Marcos Freitas e esse é o lugar onde o empresário entra com um problema e sai com um plano claro. E eu sou Natália Simoni, CEO do Elite Empresarial, e se você tem interesse em participar de uma consultoria ao vivo aqui no Pode Bater Meta, aponta a tua câmera para o QR Code que está aí na tela e se inscreve, quem sabe você e sua empresa estarão aqui no próximo episódio. Haroldo, seja muito bem-vindo. E eu vou começar aqui com uma pergunta que só o empresário raiz entende. Quando é que você descobriu que cozinhar não é fácil, mas que o mais complicado é gerir gente em um negócio? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Marcos, Natália. É um prazer estar aqui com vocês e espero que nosso podcast aqui seja bem legal e as pessoas também aprendam assim como eu. E esse problema de pessoas é um problema que eu sempre sofri muito, porque eu comecei a trabalhar na empresa do meu pai com 16 anos, a gente já tinha restaurante, eram 3 restaurantes na cidade de Manaus. E, na verdade, com 15 para 16 eu entrei, não na cozinha, né, mas entrei na parte administrativa. E eu via que o problema sempre eram as pessoas. Então é um problema que a gente sofre, que eu sofro até hoje, apesar de ter minha equipe também, minha equipe que sem eles eu não sou nada, eu sempre falo. Mas aquelas pessoas que entram e saem toda hora é sempre um problema, uma dor de cabeça tremenda. Mas estamos aí para isso, né? Hoje eu fiz um post sobre isso no Instagram, dizendo que o maior desafio de uma empresa são as pessoas mesmo. Com certeza. Tá? Um produto sozinho ele não se vende só, né? Uma É empresa sozinha, não adianta eu ter uma grande estrutura se eu não tenho ali uma cultura sólida, uma cultura forte dentro do negócio. A tua empresa há quantos anos? Hoje a minha empresa em si, que eu tive que abrir uma nova, vai fazer 4 anos. Mas a história que a família carrega de restaurantes de Manaus já tem mais de 20. Mais de 20 anos, mas a tua, tu tá à frente 4 anos. Isso, eu à frente há 4 anos com a minha própria empresa, porque eu mudei, né? O CNPJ, mudei a marca, etc. Saiu, são negócios distintos. Isso, na verdade os pontos ainda são os mesmos, mas eu mudei o nome, mudei os pratos, né? Como eu sou cozinheiro, eu tive que mexer, meu pai também, mas enfim, mudamos algumas coisas. A empresa é outra, mas eu acho que a cultura ainda segue um pouco a mesma, né? De família mesmo, ainda carrega muito isso. Tu tá com quantas pessoas no time? Hoje eu tô no total de 11, 11 pessoas. 12 na verdade. Bacana. O que é que o nome da tua empresa é Babu Cutina, né? Cabo Cutina, Babu isso. Cutina. O que que a Babu mais precisa hoje na tua visão? O que que ela mais precisa hoje, assim? Eu sempre digo que uma empresa, ela tem dor ou desejo. E as dores e desejos são em pontos parecidos. Ou a empresa tem uma dor financeira, ou tem uma dor de vendas, ou tem uma dor de gestão de pessoas, ou tem uma dor de organização, dor do crescimento, ou ela tem desejos. Ela não tem problemas, grandes problemas, mas ela tem o desejo de crescer, de melhorar. O que que, na tua visão, é a principal dor ou desejo da tua empresa? Cara, eu acho que o desejo maior é sempre crescer, né? Querendo ou não, meu restaurante é um restaurante pequeno, a gente tem 14 mesas só. Aqui ela é uma cantina italiana, mas bem familiar, com bastante história. Graças a Deus hoje eu não tenho tanto problema assim, mas eu tenho um problema grande em relação ao administrativo. Porque eu não sou administrador, mas eu administro o negócio. Então é meio que daquele jeito, né? Não é, eu não faço o certo, eu sei que eu não faço certo, eu procuro sempre melhorar, mas o meu lance mesmo é a cozinha, né? A operação, é de estar lá dentro todo dia, sabendo conduzir as pessoas, tentando criar uma cultura, que a nossa cultura lá é bem legal, tanto comigo, com meus colaboradores, quanto os clientes mesmo. Mas a minha dor maior hoje não é o financeiro, mas não pela parte de faltar dinheiro, mas e sim de como saber lidar com os, né, assim, onde comprar as coisas, como pagar tal as coisas certas e enfim. Esse problema maior mesmo que eu sempre. Deixa eu só fazer aqui uma pergunta rápida. Só um parênteses, a Natália foi dona de 5 restaurantes, operações de alimentação e cuidava de mais de 100 pessoas. É isso, só que eu, diferente de você, eu não ficava dentro da cozinha, né? Porque é uma arte e eu vi que quando você falou da cozinha, brilha os olhos, né? Sim, E total.
E por que não ficar lá? Por que não trazer pessoas que possam administrar e gerir o negócio? Porque, na verdade, a gente precisa entender que são operações completamente diferentes. Hum. Quantas pessoas você tem hoje para sua operação da cozinha e quantas pessoas tem para cuidar e administrar o teu negócio? Pois é, na verdade, o que aconteceu? Eu não tive. Eu abri meu primeiro negócio com 18 anos, que foi no ramo de delivery. Na época que o iFood estava chegando no Brasil, eu trabalhava com meu pai, mas um amigo meu que era mais velho, engenheiro, me chamou para abrir um delivery, porque na época ia começar a estourar. E a gente abriu e era essa questão, ele cuidava da parte administrativa e eu da cozinha. O delivery foi, assim, um sucesso. Eu lembro que na época a gente faturou 150 mil. Isso eu tô falando de, sei lá, mais de 10 anos atrás, que era, né, bastante Bem mais dinheiro que hoje. bem mais. E só que infelizmente, não, enfim, não deu certo, 2 cabeças acho que totalmente diferentes, não julgo ele, até hoje a gente é, né, bastante amigo. Depois eu fui morar na Austrália, fui fazer faculdade na Austrália. Voltei por conta da pandemia, e quando eu voltei abri mais um negócio com um sócio. Então assim, em resumo, eu já tive acho que uns 3 restaurantes, e eu com sócio e não deu certo. Não culpo eu, não culpo ele, só que eu não sei se, enfim, eu não acho que eu acredito que eu não tive tanta sorte assim. E hoje eu tenho 2 restaurantes e os 2 se tocam comigo sozinho. Eh, Tem os seus problemas, como eu te falei, né, da parte de administrativo mesmo, mas pelo menos eu não carrego outros tipos de problema. Mas eu tenho muita vontade de ter uma sociedade com administrador, porque eu sei o quanto isso faz diferença. Mas eu não falei sócio, Não, eu achei que tinha só disso. eu falei administrador, uma pessoa para cuidar da tua parte administrativa. Legal. É porque assim, ó, vou fazer uma analogia. Ele tem restaurante, talvez você não tenha restaurante que está assistindo aqui, mas é a mesma realidade de um cara que tem uma farmácia, de um cara que tem um médico, porque você hoje, você é o produto e o dono da sua empresa. Exato. Então você tanto tem que estar lá dentro para operacionalizar a cozinha, como você tem que pensar e gerir o teu negócio. Uma empresa de alimentação, ela é um varejo, é uma empresa de serviço, ela é uma indústria. Perfeito. Sim. A cozinha ela é uma indústria, o atendimento é um serviço, né, e a venda ali é uma venda, Vários processos, né. é uma venda de varejo. Então fica mais complexo. É isso mesmo, o Marcos falou. A gente poderia dividir aqui o salão, a cozinha e a parte da retaguarda, que é fundamental, porque as margens elas são baixas. Então, se a gente não trabalhar e cuidar bem do nosso CMV, que é o custo da mercadoria vendida, Isso. a gente deixa o lucro literalmente ir vai para o ralo, acaba. Exata. Então, é perfeito você estar ali dentro. Até porque eu acho que isso, tanto o fato de você e seu pai estarem dentro da cozinha, faz com que é o legado de vocês, faz com que a comida, seja maravilhosa, as pessoas esperem, mantenham um padrão, mas esse padrão ele precisa ser documentado. Quando você traz a situação de que pessoas dão trabalho, eu concordo que existe toda uma questão mesmo hoje em dia, as pessoas têm mais carência e levam isso para dentro da empresa, mas quando as pessoas entendem o porquê que elas foram contratadas, o que que elas têm que fazer, o que que elas precisam atingir, seja os indicadores e as metas que elas têm, facilita. A gente às vezes quando está numa empresa familiar que entra vê tem alma, tem a energia de vocês, mas está tudo muito na cabeça de vocês. Então as pessoas que estão há muitos anos já sabem como o Haroldo pensa, já sabe como o pai dele, sabe como é todo mundo. Sim. Quem chega: "Opa, espera aí, mas onde é que está escrito que eu tinha que trabalhar dessa forma?". Sim. É. E não existe um jeito certo ou um jeito errado, né. Tem uma pergunta que eu sempre faço aqui, que é assim: como é que tu vê a tua empresa daqui a 5 anos? A gente está gravando aqui esse podcast em 2025, final de 2025 para 26. Como é que tu vê a tua empresa nos próximos 5 anos? Me conta como vai ser a tua empresa daqui a 5 anos. Quantas unidades, me conta qual o faturamento que ela vai ter daqui a 5 anos. Na verdade, o que eu penso não falando da empresa atual hoje, né. Eu penso, obviamente, em abrir, vários babos aí, né, se Deus quiser, no Brasil, mas a minha meta é que ano que vem é tentar em abrir em Belém, né, que é norte, né, então eu já quero pegar um pouco do norte também. Mas o meu maior sonho mesmo é abrir ou aqui em São Paulo ou Rio de Janeiro, porque São Paulo é onde está minha família inclusive mora aqui. E o Rio de Janeiro, minha mãe fez faculdade lá, eu nasci lá, então eu tenho toda essa. A gente vai pra lá todo ano, tal, tem apartamento lá, enfim. Então em 2030 tu vai ter quantas unidades? Eu quero ter 8. 8 unidades. 8. Então hoje tu tem quantas? Hoje eu tô com 2. Ele está com 2 unidades e vai para 8, vai crescer 4 vezes a empresa. Exato. Por que que eu perguntei isso, turma?
Se você quiser continuar pequeno, do jeito que tu é hoje, do jeito que você tá, funciona. Funciona. Concordo. O cara tem uma farmácia que ele faz tudo, é meio desorganizado, não é o teu caso, né? Mas vamos dizer que o cara é meio desorganizado, não tem todos os controles, dá certo. Dá certo ser desorganizado. Dá certo uma empresa que não tem processo. Só que dá certo para ser pequeno. Concordo Exatamente. 100%. Você, em 2030, não vai ser a empresa que tu tem hoje. 2030, para eu ter 8 operações, eu vou ter que ter muito controle. Controle de Deus. compras, controle de estoque, controle financeiro, controle de pessoas. E por que eu pergunto isso? Porque ao tomar essa decisão, ela vai fazer com que você caminhe em estradas diferentes. Tem um cara que chega aqui e diz assim, nunca aconteceu aqui no Pode Bater Meta, mas vamos dizer que tu chegasse aqui e dissesse, Marcos, eu quero ficar com minhas duas unidades em Manaus, tá tudo bem, tá tudo certo, e eu tô bem feliz. Eu diria, ok, não muda nada. Continua fazendo a mesma Continua, coisa, né? Uhum. tá funcionando, tá dando certo, tá ganhando dinheiro, tá crescendo, bacana, continua. Agora, quando eu vou para 8 unidades, é impossível continuar. Uma coisa interessante, cara, a gente já ajudou aqui mais de 20 mil empresas. E o maior motivo de quebra das empresas que vieram aqui foi crescimento errado. E aí imagina tu com 8 Sem unidades, estratégia, sem cultura, né? sem controles, imagina tu com 8 unidades sem ter todo esse processo. Como é que vai ser esse controle? O quanto de roubo que existe? Pagando os incêndios que você deve apagar diariamente e de maneira pontual, e aí imagina isso vezes 8. Que restaurante é assim, né? É. Infelizmente é assim. Mas não tem como, eu sei disso, não tem como. E tanto é que eu fiz maior questão de vir participar com vocês, até para aprender muito também, que eu sei da trajetória aí um pouquinho de vocês, né, acompanho bastante. E então eu tenho certeza que essa parte administrativa, organizacional principalmente, eu vou precisar de uma ajuda muito maior aí. Porque a minha praia mesmo é estar na cozinha e estar nos processos ali, né, na Mas me produção. fala uma coisa, dentro da cozinha vocês usam sistema? Não, não usamos. Vocês usam ficha técnica, Isso, mas aí vocês pesam tudo, isso. já faz a pré-pesagem, já É, organiza? é. Eu até vi um dia desses um sistema, que controla a perca, né, Uhum. tanto do lixo, ele pesa o lixo até. Sim. E eu fiquei bem interessado com isso, mas eu não cheguei a ir atrás não. Mas nem precisa de sistema para isso, viu? Eu sempre pesei lixo, eu pesava na balança mesmo, É? Olha aí, legal. com toda certeza. Porque Tem ali tá indo o teu lucro. É verdade, isso é verdade. Como a gente teve 5 operações de alimentação, né, muito do lucro do restaurante, ele vai na compra errada, ele vai no desperdício É isso. e ele vai no roubo, né? É, Então Exatamente. acontece, tem muito, a gente sabe que tem muito. tem muito. Então às vezes não é nem aumentar o faturamento, todo mundo quer aumentar o faturamento, mas você precisa controlar essas perdas, porque se tu crescer sem esse controle fica mais arriscado. Então, estamos em fase de planejamento estratégico. Qual o primeiro ponto de um planejamento? Ter visão clara de futuro. Então você tem para 2030 uma visão clara das unidades que você quer ter, né, das 8 unidades ali e dos estados. Eu gosto dessa ideia de expansão. Eu trabalhei numa empresa que eu fiz expansão em 40 unidades, da primeira até a 40ª. E a gente era lá de Fortaleza, morava lá, e a discussão era, vamos para São Paulo? Vamos para onde? Aí todo mundo cresce o olho com São Paulo. É. E a estratégia que a gente fez foi, vamos crescer aonde nós podemos chegar e já ser referência. E a gente estudou Piauí, Maranhão, abrimos unidade no Maranhão, abrimos no Piauí, abrimos em Belém, abrimos em Natal, tá? E nem precisou vir para São Paulo e a empresa aí fatura quase R$ 1 bilhão, né? São Paulo é muito romântico, é muito bacana, É São Paulo, né? todo mundo quer São Paulo, mas vou te trazer um exemplo do teu ramo. O Coco Bambu, que hoje talvez seja a maior rede de restaurantes do Brasil, ou uma das top 3 maiores, o crescimento não foi só para São Paulo. Não foi a primeira unidade de São Paulo, foi Brasília, foi Ceará, Brasília, né, Goiânia, foi fazendo Foi. essa expansão. E existem várias formas de fazer expansão, que aí é uma das nossas especialidades. Mas, definido a visão de futuro, a gente tem que definir agora as metas e as rotinas da tua empresa. Porque você brilha o olho estando dentro da cozinha, mas criança faz o que gosta, adulto tem que fazer o que tem que ser feito, É isso. né? O Haroldo necessita de rotinas. O Haroldo necessita ter uma agenda de dono.
100%. De dono, de sentar e dizer, cara, agora eu sento e nessa 1 hora do meu dia que eu sou dono, depois eu vou ser operador de restaurante. Aí, Natália, diz aí 3 coisas que não podem sair da rotina diária do Haroldo como dono. Primeira coisa que ele tem que ver diariamente é o faturamento, claro, tem que acompanhar as despesas e tem que acompanhar o CMV. Mas um ponto que eu queria trazer para você é que quando eu falei da parte administrativa que você falou: "Ah, um sócio", já escutou o sócio, que É. eu nem tinha falado, o Marcos falou muito bem. Dentro do restaurante, você é o dono. Se você se colocar como cozinheiro, você vai ser o cozinheiro. Então você antes disso, você precisa saber qual é o seu papel. E o papel de dono é entender e orquestrar ela como toda, a empresa como toda. E aí fica o por que que eu perguntei se você tem sistema? Porque toda gestão precisa estar dentro de um sistema, para que você olhe e veja o tamanho do seu estoque, o controle de como está, porque às vezes eu faturei muito, mas eu estou com estoque muito alto, isso dá. E o giro é rápido, não é necessário, é dinheiro parado e maior chance de um furto, né, então não tem por que estar. E dentro disso tá a tua tá o teu dinheiro, então você precisa ter uma pessoa que você contrate, que faça esse controle o controle da mercadoria, faça o controle das compras, que faça todo esse controle para o bom funcionamento do seu restaurante. Eu sugiro que você tenha um cozinheiro que seja responsável dentro da cozinha, que também faça isso, que faça a requisição, que receba ali dentro do estoque, para que comande e você coloque ali, olhe de cima e comece a ver as oportunidades. Porque é importante a gente expandir, mas é importante a gente entender ali como uma indústria mesmo, Uhum. que a gente olhe de fora e aí sim você está no seu papel de dono, para poder de repente buscar novas estratégias, novas ferramentas e as coisas vão acontecendo sem precisar de você. Eu quero fazer uma expansão para um outro estado, faça de uma outra unidade que não seja tão próxima, Tem 2. mas que a gente já possa começar, porque tem que fazer um teste. Com certeza. E assim, cara, ninguém nasce sabendo, né, a gente vai Uhum. aprendendo mesmo na marra. Eu era o executivo de muito sucesso e eu achava que ter um negócio era muito fácil, mas como executivo eu não tinha, folha de pagamento, eu não tinha que cuidar do financeiro, eu tinha que cuidar da área comercial e de planejamento, era fácil. Sim. Então é um processo de crescimento. Passou um filme na minha cabeça, porque eu falei do Coco Bambu, e o Coco Bambu é lá de Fortaleza. Começou como Dom Pastel, era uma operação de pastel, e eu tinha 15 anos, ficava na esquina da minha casa, que eu morava, e eu lembro de estar às vezes ali com a minha turma, comendo pastel, e dos donos chegarem ali à noite para checar como é que estava o andamento da operação. E aí eu tenho 2 perguntas para ti. Primeira é a seguinte: hoje tu considera o gestor do Babo ou tu considera o gargalo dele? Hum. Cara, eu vou te falar, eu me considero assim, eu me considero gestor, mas nem longe de ser o melhor gestor. Esse é o sendo bem sincero. Por que que eu estou dizendo isso? Nós empresários, muitas vezes, somos o gargalo da empresa, a gente nem percebe. Sim. Quando é que a gente dono vira gargalo? Quando a gente é o faz tudo da empresa. É, Quando ela gira em torno da gente. sim. Então a gente vira o gargalo. Eu quando montei a CJP vai fazer 10 anos ano que vem. Desde o primeiro dia, eu falei, eu não quero ser tudo na minha empresa, eu não quero ser tudo na minha empresa, eu não quero ser tudo, eu não quero que ela gire em torno de mim. Ela ainda tem uma dependência de mim. Mas hoje eu tenho quase 300 projetos de consultoria que nenhum passa por mim. É isso. Eu tenho time que roda. Daí Eu sou a cara. é diferente, Eu sou a ele cara da empresa. que é o que eu Não, falei. mas Tem hoje, hoje cada dia que passa, eu tô sendo mais esse cara. Como eu te Isso é falei, hoje eu tenho minha equipe, eu sou, assim, apaixonado por eles, eu trabalho com eles eles trabalham comigo há muito tempo, a gente trabalha junto há muito tempo. Mas hoje eu tenho a minha chefe de cozinha, que é ela que faz, como tu falou, quando chegam os produtos, ela faz todo o controle de estoque. Eh, eu tenho o meu gerente que também cuida de várias coisas, tanto é que eu consegui abrir mais um restaurante agora e eu consegui sair da operação de lá de dentro. o novo restaurante nasceu quando? Nasceu há 1 mês só, é pouco tempo. É um bebezinho. É um Em Manaus também, mesma marca? Não, na verdade eu fiz um delivery na marca desse meu restaurante, porque eu tinha que crescer desse lado do delivery, né. Mas ano que vem eu tô com esse sonho de abrir em Belém mesmo, e eu preciso deixar aqui Redondo, né, em Manaus no caso. E eu preciso deles também para isso.
Tanto é que uma coisa que quando entrei aqui eu senti que eu admirei muito foi a cultura que tu implantou aqui. Porque isso é muito importante. Eles têm que estar felizes também, porque senão como é que eu vou fazer? Mas tu vê que tá escrito, né? Tá escrito É, nas então, paredes. é isso. Eles sabem o que tem que Eles fazer. esquecem também, porque estão sempre vendo, estão sempre, né? Eu tenho certeza que vocês estão sempre aqui também em cima, né? Mas é como tu falou, hoje tu é a cara da parada, e eu também sou a cara do meu negócio. Por isso que eu acho que eu tenho que expandir mesmo e sair da operação, né? Que hoje, esses últimos tempos eu também saí da operação, hoje quem toma conta são eles, Um né? dos nossos mandamentos aqui é pensamos e agimos como donos. E a gente consegue esse sentimento, esse pertencimento de várias formas, como você colocou dentro da cultura aí, de várias formas, inclusive com práticas culturais para que eles se sintam. Mas um ponto importante, que eu não sei se você faz, é a gente colocar indicador e meritocracia para tudo. Tem que Tudo. medir tudo. Eu É. trabalho com meta, mas assim, E eles ganham quando atingem meta. com certeza, Mas hoje tu trabalha com metas de quê? de venda, De venda. né? Ok. No restaurante de venda. Esse aqui é o problema clássico das empresas, que é o quê? A maioria das empresas ela só olha para vendas. Inclusive, a gente ensina isso no API, no Alta Performance Negócio, que é o nosso treinamento, que a gente vai fazer a turma 100 agora, em janeiro. Quando eu olho só para vendas, é muito perigoso. Por quê? Porque eu posso vender roubando produto. Eu posso vender colocando produto a mais. Eu posso vender estragando mais produtos. Não necessariamente a venda sozinha ela vai se tornar importante. Eu sempre digo que vendas é o setor mais importante de um negócio, mas ele sozinho é muito perigoso, porque a empresa ela não vive de vendas, ela vive do que sobra das vendas. Esse é um ponto para entender. Perfeito. Então, eu tendo uma operação dessa, onde eu teria o dono do salão, o cara que responde pelo garçom, Ele a cozinha, O do salão responde por venda, responde por ticket médio, ele responde por outras coisas. A parte de dentro, a parte da cozinha já vai por CMV, são desperdício, indicadores diferentes. por isso que até o Legal. produto de limpeza, conta de energia, conta de água, Pra ter gato, de bullying, olha só. tudo. Imagina, Tudo. eu sou flamenguista, Flamengo campeão da Libertadores agora contra o Palmeiras. Imagina se os 11 jogadores, se eles fossem cobrados só por venda, só por gol. Se o Rossi fosse cobrado, cara, tu é o Rossi, tu tem que fazer gol, Não faz sentido. entende? Entendi. Só que tu tem os 11 jogadores que estão sendo cobrados e premiados apenas por gol Todos eles ganham na venda, é isso? na venda. Os 11? Na verdade, eu tenho meta, a meta é a venda, né? Pra eles. Os- Mas todos os 10% que é recolhido, cada um tem a sua pontuação e cada um ganha de meritocracia, né? Uhum. Não está errado eles ganharem na venda. Está errado ser apenas na venda. Perfeito. Entende? Então, tem um termo que a gente usa aqui na CJP, que é abrir a boca do jacaré. O que é abrir a boca do jacaré? Existe venda e existe custo. Então, eu vendi no meu restaurante 10 pizzas e eu faturei 10 mil reais. Só que custou 11 mil reais. O meu jacaré, ele ficou com a boca aqui torta, não tem espaço. Para eu abrir a boca do jacaré, eu tenho que vender 10 e gastar 8, 7, 6, 5. Por quê? Porque é nessa distância aqui que eu gero caixa e ganho dinheiro. Perfeito. E tem pequenos detalhes Que faz diferença. que fazem a diferença. Por exemplo, vamos crescer a venda, mas tu vende hoje no cartão, né? Crédito, débito e Pix. 90%. 90%. Dinheiro é muito pouco, né? De pensa. Primeira orientação de uma pessoa que vai cobrar é no Pix. Deixa o cliente dizer se é sim ou não. Muitas vezes o garçom já chega e diz é no cartão. Sim. Nessa no cartão foi 2%, amigo. É verdade. 2 a 5%. Entendeu? No final do mês faz muita diferença. Faz muita diferença. Então, Mas, Marcos, vai ter cliente que não vai querer no Pix. Ok, mas eu não sou a mãe de Ná, eu não adivinho. Quando você tem um time todo orientado na geração de caixa, na geração de lucro, ele não vai vender por vender. Se você tem um restaurante, você tem vários pratos. Você tem pratos que têm uma margem maior e tem pratos que têm uma margem menor. O teu garçom, ele é um vendedor. Ele tem que ser orientado e ganhar mais por pratos de maior margem. perfeito. O teu garçom, ele é um vendedor, tu vende vinho. Sim. Tem vinhos que tu ganha uma maior margem, tem vinhos que tu ganha uma menor margem. O teu garçom, ele tem que ser direcionado nisso aqui. Isso a gente já faz muito bem até.
Show de bola. É muito bom. Em relação a isso, sim. E quando a Ca- gente pensa numa expansão, a gente não deixa de pensar também que eu preciso trabalhar o brand da minha marca, porque eu vou chegar no outro estado, eu tenho que ter marca para as pessoas saberem que eu estou chegando. Então, garçom fez o atendimento, NPS, avalia aqui, vamos avaliar nessa avaliação, vamos avaliar nas plataformas que fazem sentido, vamos E avaliar. até na venda de entrada de sobremesa, para aumentar o ticket médio, a gente Tá. faz muito. Perfeito. Muito bom. É. Mas, ó, Bom. como tu tá muito focado na venda, tá dando certo, entendeu? Sim. Então, como a tua empresa é toda direcionada na venda, tá funcionando a venda. Sim. Onde é, Peso interno, né? onde é que não tá funcionando? Aonde não tem as metas. Sim. Então, qual é a nossa meta de redução de custo? Qual é a nossa meta de CMV, que a Natália trouxe? Qual é a nossa meta aqui de geração de caixa mensal? O quanto a nossa empresa tem que gerar de caixa mensal? Aqui na CJP, eu digo que a CJP ela tem 5 indicadores principais que as melhores empresas do mundo têm. O quanto eu vendo, o quanto eu recebo, o quanto eu gasto, o quanto eu ganho, o quanto meu funcionário e meu cliente são felizes. Esses 5 têm que ser avaliados. Então você vende, por exemplo, 500 mil. Beleza, mas dos 500 mil que tu vende no mês, quanto tu recebe dentro do mês? Porque tu pode faturar 500 mil de comida para 30 dias, antecipar, e quando tu antecipar lá da Cielo, na tua maquineta, ou da Mastercard, tu vai antecipar e vai pingar na tua conta 450 mil. Porque 20 e tantos por cento foram embora aqui, entende? Então a gente separa a venda da receita. Beleza, mas minha operação custa quanto? Quanto é o meu custo mensal de operação? Cara, meu custo mensal aqui é X. Qual é a minha meta de geração de caixa? Quanto sobra? Porque tu quer ter 8 unidades. Para ter 8 unidades, tu vai ter que investir. Com certeza. Porque para crescer, ou tu vai crescer como franquia, ou tu vai crescer com sócios que vão investir, ou tu vai crescer com perna própria. Se tu vai crescer com perna própria, tu precisa, sei lá, de 500 mil para abrir cada novo restaurante. Se de 500 mil. Entendo que seja uma operação até mais barata do que outras. A minha sim. A tua, porque comida italiana, massa, vai demandar de menos equipamentos, Exato. né, do que outras cozinhas industriais. Então, para bancar o teu crescimento, não vai ser venda, vai ser caixa. Uhum. Mas, Marcos, qual é o mais importante que o outro? O mais importante de todos é a geração de caixa, que precisa da venda, da receita, do custo, do desperdício, do funcionário feliz que não me rouba, do funcionário feliz que age como dono e pensa como dono, e do cliente que é feliz e compra mais. Que compra mais. Essas análises financeiras são feitas hoje de DRE, DFC? Antigamente eu fazia muito até. Eu fiz um curso, quando eu tive que pegar essa parte mais administrativa, eu comprei um curso que eu estava fazendo, estava melhor, né? DRE, CNV, CNC, estava fazendo bem legal. Mas depois, quando eu comecei a abrir esse novo restaurante, eu meio que parei. Porque para mim é muito complicado. Mas não dá para ficar em você. Exato. Não dá. Não dá para você fazer o Você- levantamento você dos vai números. Você tem que analisar, Mas você tem Conferir, né? conferir. Mas você, por exemplo, aqui a gente faz um trabalho na CJP, um dado interessante. O Brasil tem 25 milhões de CNPJs, 97,5% são micro e pequenas empresas. 60% das empresas que quebram no Brasil são por falta de gestão. O cara é uma pessoa boa, o cara tem um bom produto, o cara sabe fazer, mas ele não sabe gerir. Uhum. Um dos trabalhos que nós fazemos aqui é fazer esse trabalho de gestão com a empresa dos nossos clientes. Então, toda semana, a gente para e analisa a tua empresa. Cara, para onde é que está indo? Como é que estão sendo seus resultados? Porque, às vezes, a gente mesmo vira o gargalo e não tem a disciplina para fazer isso. E é daí que eu tenho que criar os ritos e rotinas da minha empresa. Aqui na CJP, nós temos a rotina de toda santa segunda-feira, nós fazemos uma reunião de gestão para analisar os números de todas as áreas. A CJP tem o rito de toda segunda-feira fazer um momento cristão com a equipe. A CJP tem o rito de toda venda ser comemorada no grupo, toda boa venda é mandada no nosso grupo. A CJP tem o rito de fazer um grito de guerra, de ter a música da empresa. Nós temos a cultura. Nós temos a rotina de mensalmente fazer uma análise do mês da empresa. Ontem a gente ficou de 7 da manhã até 5:30 da tarde, Foi quase. analisando o ano e o mês da empresa com todo mundo assistindo. Quem está em Goiânia, do nosso time assistindo online, quem está de Fortaleza online, para que o negócio acompanhe.
E aí eu te pergunto, hoje, tu desenvolve essas rotinas, vocês têm essa rotina da cultura, tem a rotina do acompanhamento, ou é algo que tu entende que pode ser trabalhado e melhorado? Não, pode ser melhorado, mas hoje a gente tem uma cultura também na empresa, principalmente até nesse restaurante novo que eu abri agora, como a gente começou o mês, a gente começou a orar toda vez antes de começar, o serviço, né. Legal. Começa às 6h30, 6h15 a gente para, ora. Assim que a plataforma do iFood abre, a gente já faz a oração, que é uma cultura que eu tenho também de casa, né, minha família é bem cristã e tal. Mas eu acredito que isso tem várias coisas que possa melhorar. O que eu tenho de cultura hoje é cultura de produção, né, de limpeza fora, externa, quais dias, quais horários que eu tenho que limpar lá fora, que hora a gente começa a fechar a cozinha. Mas assim, Rotinas, né? tudo isso foi por eu estar lá, por eu estar fazendo, e aí os colaboradores começaram a fazer, e hoje virou talvez um ritual, enfim, não Mas tu sei. tem uma rotina de gestão, assim, Não Márcio, tenho. toda tal dia, toda tal hora, obrigatoriamente nós fazemos isso na empresa. Não, aí não. Porque isso é a rotina. Lembra que eu falei, ó, toda santa segunda-feira a gente faz isso. Não, aí não tenho. Uma vez por mês a gente faz isso. Isso são as rotinas, porque senão se perde, Uhum. né? Senão o negócio vai se perdendo. E essas rotinas, elas têm que acontecer com mim. Sim, sim, perfeito. Te sequestrei agora, acabei de sequestrar. Tu vai passar 30 dias fora. Me fala como é que vai estar a tua empresa daqui a 30 dias. Hoje aqui no Babo, que a gente já tem há muito tempo, eu tenho certeza que vai continuar bem, de certa forma, né, eu acho que pode ser que dê algum problema lá, mas, por exemplo, a nova eu tenho certeza que vai dar ruim. Porque é um bebezinho, É, exato. né? Eu tenho filha de 22, que não precisa mais de mim, e eu tenho filho de 3 que precisa de mim. Então são as tuas duas operações, normal, Uhum. natural. Mas assim, cara, tem que criar as rotinas. Tem que ter a rotina. Porque a gente, empresário, não gosta dessa rotina. A gente quer ser vida louca, tá na correria, Eu mas tem que ter um momento da parada. eu vou falar aqui, eu vou falar como conselheira, nesse momento, por quem já passou. Como o Marcos bem falou, tinha 5 operações físicas e tinha ainda uma operação de catering que eu comandava, então eram 6 ao mesmo tempo. E inauguração, uma loucura, né. A gente Loucura. planeja, mas acaba que vai fazendo essa demanda alta, e aí a gente se importa em estar com a operação ok, e deixa a parte da retaguarda para depois. Você necessita ter alguém dentro do seu financeiro, acompanhando e lançando todas as notas que entram. Não importa se o Haroldo está no restaurante A ou B, não importa. Alguém tem que chegar todos os dias e a responsabilidade dessa pessoa é fazer isso, porque lembra que eu falei que diariamente você tem que acompanhar como é que está seu custo? Porque senão o que que vai acontecer? Você vai ter um superfaturamento, e aí quando você vê a que preço, das coisas mais importantes que a gente tem quando a gente vai fazer uma expansão é homologar. Primeiro você já tem todas as fichas técnicas, mas homologar os produtos que a gente vai usar para ninguém chegar e de repente comprar, quem não conhece o Haroldo pode chegar e dizer: "Eu só posso comprar os produtos da marca tal, tal, tal", isso aí tem que estar claro, específico, mas qual é a margem que eu compro e qual é o preço? Por isso que eu vou lhe dar 2 grandes oportunidades de aí da gente já melhorar e ter essas 8 unidades de maneira mais fácil. É colocar o sistema, além das rotinas, além de reforçar, que a gente acaba que quando fala de cultura, tem que reforçar. Deixa eu te fazer uma pergunta pra ti, porque tá dentro da tua resposta, perdão. Eu vou fazer essa pergunta pra ti e tu vai fazer pra mim. Tá, Comprei tua operação, 60%, nós somos teu sócio agora. 50%. pronto. 50% teu, 50% nosso. Você continua sendo o cara da produção, a gente vira o gestor do teu negócio. Quais seriam as primeiras coisas que tu faria nessa empresa como sócia da Babo Cucina? Primeira coisa que eu ia chegar era parar e a gente fazer o nosso planejamento estratégico, que é tão importante, tá? A gente está até nesse final de ano, não sei como uma empresa consegue não se ver no futuro. É saber quem realmente somos, é aonde queremos chegar, quais são os valores que nós temos, para a gente ter a visão de futuro clara e também saber como as pessoas nos percebem para a gente definir esse nosso posicionamento. Feito isso, eu que já tem uma veia de operação aqui como você, eu iria implementar um sistema, preciso implementar um sistema,
definir papéis claros, inclusive o seu, dentro da operação para facilitar e eu usar o melhor do Haroldo dentro do restaurante. Porque você conhece os pratos, você conhece o cardápio e a gente ia ver como dentro dessa experiência a gente pode fazer ainda um cardápio mais gostoso e mais rentável. Colocaria as pessoas uma pessoa dentro do financeiro, uma pessoa um comprador oficial, porque a gente já está falando de 2 operações, criaria esse escritório não só para uma operação, mas para as 2 que já se preparassem para as 8 e dentro disso a gente já tem aí uma estrutura clara, com metas de vendas, com quanto a gente está com orçamento de quanto a gente pretende gastar, para a gente acompanhar aí nosso fluxo de caixa através da DFC e acompanhar também a nossa DRE, para a gente poder projetar se nós temos a capacidade financeira e de maturidade de equipe para fazer essa expansão para as nossas 8 unidades tão sonhadas. Perfeito. É chato, né? É. Rapaz, questão é chato, cara. Mas não é chato, mas por isso que a maioria das empresas fica pequena. A diferença de uma empresa grande para a empresa pequena, às vezes a empresa pequena diz assim, eu não consigo crescer porque eu sou pequena. Mas ela esquece que toda empresa grande um dia foi pequena. Uhum. Isso. A questão é que a grande escolheu ser profissional, né? Eu vi essa história do Coco Bambu do zero, eu vi. Eu vi o quanto eles se tornaram profissionais, escritório, comprador, né, processo, sistema, padrão, porque você não consegue ter escala sem ter estruturação. Tem muita gente na internet falando como escalar seu negócio, olhando só para a estrutura. Meu amigo, eu preciso de estratégia. Antes da estrutura, eu tenho que ter estratégia, porque talvez a pior coisa que tu poderia fazer agora na tua empresa era ir para 8 unidades. A pior coisa. Agora. Tanto é que eu abri na verdade eu abri há 3 anos atrás uma bem maior, um restaurante bem maior, Uhum. no centro de bares e restaurantes da cidade. E o primeiro ano foi muito bom, mas quando precisou ter a parte organizacional, a gente quebrou. É isso. Porque eu não tive como fazer. Mas não é para você fazer, a gente tem que encontrar Às vezes era pessoa ter esse papo 1 ano atrás, 2 anos atrás. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Eu digo, pense numa escola boa, gente, é quebrar, é dar errado. Eu aprendi sim, né? Bem, alguns nós deram errado também, viu? Nós tivemos operação. Não, isso eu acho que faz parte. Não, faz cheio, né? Não existe empreendedor que acerta tudo. O cara que aparece na internet dizendo que acerta tudo, corre que é golpe. É isso. Já. É pilantra. Porque um negócio ele tem muitas variáveis, né, tem o ponto que escolhe, tem quem é que a gente vai colocar à frente para poder gerir o negócio, tem vários Público, pontos. o público que você vai atender. Eu acho que foram as duas minhas assim, a organização, a cultura que não teve e o público que eu queria atender, que eu acho que não era o público que conversava com aquele local, né. A gente tinha 2 operações de shopping center de comida a quilo. Eu abri uma operação top num lugar errado, num shopping classe C. A gente chegou a faturar na inauguração uns 300 mil, isso há 10, É. 15 anos. Poxa. 300 mil aos 15 anos em uma operação. Só que no segundo mês caiu para 70, 80, 100. Esse mesmo restaurante a gente levou para outro lugar e ele fazia ali 300, 400 mil mês. Aí Era o mesmo já ficou produto fazendo sempre. do público certo. Porque se a gente saiu desse ramo, né, muita gente deve ficar curiosa. Por que vocês saíram de alimentação? Tá? Por causa disso aqui. Ou 2 motivos, né? Motivo 1, a gente era shopping center. E como shopping center, eu dependia de ter fluxo no shopping. Isso é péssimo, porque eu tenho um alto custo hoje. Eu entrevistei uma pessoa para trabalhar com a gente, que ela teve operação em shopping, e ela disse que era um sucesso antes da pandemia, e durante a pandemia o shopping fechou, Fechou. só que ela disse que o shopping, depois da pandemia, cobrou tudo retroativo. E ela falou, cara, não tinha mais como continuar a minha operação. Que shopping Então, valeu. esse foi um motivo. O shopping E o segundo já motivo teve loja em shopping também. é que quem tem negócio de alimentação é difícil a operação de alimentação, bem difícil, né? Que é manuseio de produto, gente, né? E tem Tudo, né? tem um detalhe, né, eu É posso ser falar flexível. porque eu operei passei quase 10 anos da minha vida nisso. Quando tá todo mundo descansando, a gente tem que estar trabalhando. Eu lembro do E domingo. mãe de família, né, com 2 filhos, casada, então surgiu a CJP nisso aí, e o Marcos também trabalhando por outro lado, e a gente não tinha aquele momento de se encontrar, porque era ele para um lado e eu para o outro. Até que um dia eu entendi o que valia mais, a minha família
ou a operação que eu amava o que eu fazia, mas eu amava gerir pessoas e hoje eu estou gerindo pessoas aqui ao lado do meu marido, com a minha família e conseguindo também trazer essa profissionalização de maneira que eu me sinto super confortável onde eu estou. Então, Muito não importa o negócio que você esteja, o que importa é como você está e o que você faz. sim, perfeito. E assim, quando a gente abriu, foi para ganhar dinheiro. Não foi assim, nós amamos a alimentação, é o nosso Já sei. sonho. Por isso Era uma visão só para Aí, só né, tô bem, milhar, essa é outra coisa. eu Tô tô brilha agora, né? Com 16 anos e eu nunca fiz outra coisa. você gosta, você Mas realmente a necessidade me botou, que já dizia muito meu pai, necessidade faz o homem. Eu sempre trabalhei nessa parte da cozinha, então eu não sabia de número, eu não sabia de compra, queria que as coisas chegassem lá e eu fazer. Mas esses últimos anos aí, acho que há 2 anos atrás, enfim, que começou, para mim é complicado. é porque você estava acostumado a fazer a comida mais gostosa, né, assim, e aí quando a gente entra e entende a gestão do restaurante, a gente entende que tem que fazer uma comida excelente, mas a gente tem que se preocupar com o que está sendo usado. É isso. Qual o custo dessa comida? Porque se chegasse no restaurante um cozinheiro que começasse a colocar: "Não, porque isso aqui", eu digo: para. Não, Não é isso, né? segue a ficha". segue a ficha. Isso. É o cara chegar no McDonald's e dizer assim: agora eu vou colocar a linguiça, Exato, mas agora eu vou todos servir entendem pizza. isso. Então por isso que o grande vira grande, o grande é engessado. Padrão. Legal. O grande não é flexível, o pequeno é flexível. Então, caminhando aqui para o encerramento, eu queria perguntar para ti, né, o que que ficou para ti desse episódio, desse momento aqui com a gente? Pô, nem sei falar, mas já só pelo pouco que eu conversei com vocês aqui, já deu pra ver que acho que dá pra crescer muito mais fácil, né, se a gente unir forças aí. E principalmente de vocês fazerem uma coisa que eu não entendo, né? De vocês me ajudarem a fazer uma coisa que eu não entendo. Que tem que crescer, bicho. Na minha opinião, tem que Tem que crescer, crescer. não importa. Né? Não quero ser pequeno também. Só que tem que crescer certo, Exato. Porque se tem que crescer crescer errado, certo, o tombo é maior, né? é maior. Exato. E aí aqui tem 3 grandes lições desse episódio, né? Operação não é gestão, crescimento exige método e ninguém escala sozinho, tá? Isso é normal. Empresas grandes, elas têm essa maturidade de pedir ajuda, né? Dizer me ajude, Eu sempre pedi. esteja comigo. E a Sim. gente também, eu nunca tive problema, Nunca 2 coisas que eu não tenho problema, dizer não sei também não. e pedir ajuda, pedir aí para aprender. Então, gente, esse é o Haroldo, da Babucutina, empresa do norte do país, né? Tá lá em Manaus, mas futura empresa nacional, Não. com suas 8 unidades em 2030, e ele representa o empresário da vida real. Isso aqui é a mais pura verdade. Acredite, quem está assistindo aqui não precisa ser de restaurante para se ver na tua pele, porque eu mesmo já me vi. Muitíssimo obrigado. E se você tem uma empresa e quer ser acompanhado pela consultoria da CJP, clica no link aqui embaixo ou coloca aqui a tua câmera no QR Code e agenda uma reunião com o nosso time para fazer um diagnóstico com a tua empresa. Só para fechar, tá bem quente, né? Antes da Natália fazer o fechamento, a gente lançou agora no Brasil o primeiro selo do mundo que mede o nível de maturidade de gestão de uma empresa. Então, se 60% das empresas quebram por falta de gestão, a gente agora tem um termômetro. Então, a gente faz a avaliação da empresa, teus funcionários respondem, teus gestores respondem, tu responde, e a gente consegue ter uma visão financeira, comercial, de gestão e de pessoas para saber onde é que estava o teu gap, para através da pesquisa saber onde é que atua diretamente para corrigir ali e acertar o ponto de crescimento da tua empresa. Legal. Então é isso, muito feliz por poder contribuir aqui e se você também tem interesse em participar, clica, porque nós do programa Elite Empresarial, a gente que é da Elite da CJP, a gente pode te ajudar demais. Tamo junto, meu irmão. Obrigado. Obrigado. Sucesso. Já desde já. Valeu, garoto. Muito prazer. Obrigada. Você. Valeu. Tamo junto.